Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com essas palavras nós começamos mais um dia. O Senhor nos garante, nos afirma que estará conosco todos os dias da nossa vida. Independente dos problemas que nós possamos passar, temos um Deus pessoal, amigo, companheiro, que supre todas as nossas necessidades. O meu pedido a Deus nessa manhã, nesse momento, é que as mãos eternas dele esteja estendida sobre a tua vida para te abençoar, para te proteger, para te conceder a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 6, onde a Bíblia diz o seguinte: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Salmo 116, o verso 6. O Senhor vela por todos aqueles que se debruçam diante dos seus pés, que o adoram, clamam por ele. Ele jamais irá deixar alguém desamparado que o busca de todo o coração. Ele nos salva, nos redime dos nossos pecados e coloca o nosso nome no livro da vida para que nós possamos receber a salvação em Jesus Cristo. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 23, o verso 1. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. A verdadeira reforma, primeiramente, deve nascer no coração de todo cristão. Uma reforma que se começa de uma forma exterior, e essa reforma não dará resultados. As mudanças, de fato, para que possam perdurar, ela precisa inicialmente nascer interiormente dentro do nosso coração. E sabemos que essas mudanças precisam ser impulsionadas pela companhia e pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a incomodar alguém, mexer com o coração de alguém, automaticamente as mudanças internas irão transparecer na parte exterior. Nós não podemos apenas reformar o templo da nossa comunidade. Nós não podemos apenas reformar o templo da nossa igreja, mas nós precisamos estender as reformas que acontecem no templo, estrutura, precisam também acontecer dentro do nosso coração. É uma obra divina, é uma obra do Senhor. Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer transformar todo adorador, mas é necessário permitir, escolher, se colocar nas mãos do oleiro para que ele efetue toda a mudança necessária em nossa vida. As mudanças que impulsionaram a Josias, elas estavam fundamentadas na palavra do Senhor. Não eram mudanças abstratas, não eram mudanças que aconteceram na sua cabeça, mas era resultado de se deparar com a lei, com a palavra de Deus. E diante da palavra do Senhor, ele propõe para toda uma nação uma renovação, uma nova vida ao lado da palavra de Deus. Como nós podemos ler no versículo 1, Josias sabia que a mudança que ele tinha sentido, que Deus esperava que pudesse acontecer dentro do seu coração, jamais poderia alcançar outras pessoas se ele não pudesse influenciar outras pessoas também para o bem. E as mudanças que iniciam dentro do coração de Josias se expandem para a vida de outros líderes. Líderes sábios jamais realizam obra sozinhos. Eles sabem que sozinhos não podem fazer nada. Eles precisam de outras pessoas. E quando então multiplicam as suas ideias, os seus pensamentos, novas vidas, novas pessoas são influenciadas e, consequentemente, todo o corpo de Cristo é alcançado. Embora Deus estivesse anunciado a destruição, os juízos iriam cair sobre Judá, mas Deus não impede uma mudança de coração, uma mudança de vida. Até porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todo pecador chegue ao pleno arrependimento dos seus pecados. Josias sabia que não haveria nada a perder colocar diante de uma nação os juízos que Deus tinha falado que iriam cair sobre o seu povo. Mas levar um povo a uma mudança, ele entendia que era sua extrema e principal responsabilidade. Segundo Reis, capítulo 23, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feitos para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel.
Josias sabia da importância dessa reforma. É por isso que ele pede que tire de dentro do templo tudo aquilo que é impuro. Os materiais impuros que foram tirados de dentro do templo foram levados para Betel. Era um lugar considerado impuro. Não poderia permanecer num território sagrado separado para Deus. O território de Judá deveria ser exclusivamente separado para a habitação e a moradia do Deus Santo de Israel. Josias começa destituindo todos os sacerdotes que eram de uma ordem inferior. Aqueles sacerdotes que foram estabelecidos por Manassés, por Amon e por Jeroboão, não eram sacerdotes da linhagem de Levi. Eram sacerdotes chamados por esses reis para que pudessem exercer o sacrifício de Baal dentro do templo. É o próprio Josias que dá ordem para que pudesse destituir, desfazer todos esses sacerdotes. Como nós podemos ler no versículo 6, Josias também ordena para que tire de dentro do templo todos os postes ídolos. Era o deus Azera, que fora criado por Manassés. Era um deus de madeira, que facilmente poderia ser queimado, mas Manassés queimava incenso e se curvava diante desse deus. É o próprio rei Josias que toma nas mãos a responsabilidade para fazer toda essa purificação, renovação no templo do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, é o próprio Josias que se responsabiliza em destruir todos os cultos de prostitutas que aconteciam ao lado do templo. Ele entendia que esse tipo de atividade era completamente profana, não agradava a Deus. Na verdade, o povo do Senhor tinha copiado os cultos pagãos dos cananeus, embora os profetas já estivessem condenado esse tipo de culto. E para que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, pudesse voltar a se agraciar e abençoar o seu povo, era necessário remover tudo aquilo que impedia, que desagradava ao nosso Deus. Segundo Reis, capítulo 23, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho e a sua filha como sacrifício a Maloque. Josias se responsabiliza em destruir esse santuário, esse deus a Maloque, onde o próprio Manassés ofereceu o seu filho em sacrifício a Maloque, aborrecível aos olhos do Senhor, para que outras famílias não sacrificassem os seus filhos a esse deus pagão dos cananeus. Josias queima e destrói por completo esse santuário para que não mais pudesse haver adoração nesse lugar. O vale de Inom ficava a sul e a oeste de Jerusalém. Josias entendia que esse lugar era um lugar impuro, deveria ser considerado como um lugar abominável, porque ali tinha acontecido a morte de muitas crianças. Para Josias, esse lugar se tornou como sendo um lixão da cidade. No Novo Testamento, esse termo Vale de Inom se tornou um símbolo da destruição dos ímpios. Poderíamos entender como sendo um inferno ou Geena, um lugar onde Deus irá destruir todo o pecador. Tudo aquilo que está envolvido com o pecado será lá no inferno, que Deus dará um ponto final na história do pecado para que os santos e os filhos remidos do Senhor possam viver com Ele e habitar com Ele por toda a eternidade. Como nós podemos ler no versículo 24, Josias se responsabilizou também em destruir todos os médiuns, todos os feiticeiros, todos aqueles que adivinhavam pelas nuvens, ou pelo sol, ou pelas estrelas, foram destruídos. Aquele povo estava mais disposto a ouvir a voz dos demônios do que a voz de Deus ou a voz do Espírito Santo. Josias, como sendo o reformador dos seus dias, jamais poderia que esse tipo de comportamento pudesse permear entre o seu povo. Josias entendia, após ter estudado a palavra do Senhor, que o Deus de Israel jamais poderia aceitar esse tipo de comportamento. Por isso, para que nos seus dias os juízos do Senhor não caíssem sobre ele, sobre o seu reino e sobre o povo do Senhor, é ele mesmo que toma nas mãos a responsabilidade para fazer toda a reforma, o reavivamento necessário para que Deus pudesse continuar no meio do seu povo. Segundo Reis, capítulo 23, o verso 26, a Bíblia diz o seguinte: nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Embora o rei Josias tivesse ele mesmo com as suas próprias mãos se responsabilizado
em fazer todas as reformas necessárias, mas mesmo assim Deus persistia em derramar os seus juízos sobre o reino de Judá. A reforma que tinha acontecido em Judá não tinha acontecido de uma forma profunda, de todo o coração, era uma reforma superficial. Mesmo havendo uma reforma, Deus não tinha se agradado da profundidade do tipo de reforma que tinha acontecido. Eis a razão pela qual Deus ainda insistia em derramar os seus juízos. Esta reforma que aconteceu dentro do território de Judá aconteceu no 18º ano do reinado do rei Josias. Ele reinou ainda 31 anos e não se registra nenhum ponto negativo ou um juízo de Deus caindo sobre o seu povo. Era a graça de Deus, era a misericórdia de Deus. Deus estava dando um tempo de graça para que o seu povo pudesse ter uma mudança verdadeira de coração. Como nós podemos ler o versículo 29, o rei do Egito, que era o rei Neco, ele se aliou com o rei da Síria para lutar contra os babilônicos. Na verdade, Neco nem o rei da Síria queria lutar contra Josias, mas eles estavam querendo passar pelo território israelita, pelo Eufrates, para lutar contra os babilônicos. Mas nessa travessia, o rei Josias insiste em não permitir que eles passassem pelo seu território e sai para lutar contra Faraó do Egito e contra o rei da Síria. Mas é nessa batalha que o rei Josias perde a sua vida. O rei Josias tinha ido para a batalha disfarçado. Ele se camuflou como um dia também Acabe fez para ir para a guerra, para a batalha. Mas ao ser ferido por uma flecha no campo de batalha e percebendo que o seu ferimento era grave, ele foi levado num carro para Jerusalém. Mas ao chegar em Jerusalém, ele já chega sem vida. Como nós podemos ler no versículo 32, é o filho de Josias que começa a reinar. Embora Josias tivesse começado uma reforma, a reforma não conseguiu alcançar nem mesmo a sua própria família. Joacás fez o que era mal diante do Senhor, se voltou diante aos postes ídolos e desagradou ao Senhor. O povo de Deus gradativamente caminhava para a destruição. Jamais Deus poderia manter o seu nome entre os israelitas. Joacás também foi morto, como predizia o profeta Jeremias, e no futuro seu filho Joaquim, extravagante, opressor, idólatra, ambicioso, ele desagradou a Deus e também perdeu a sua vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 23 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: toda verdadeira reforma precisa nascer dentro do nosso coração, imbuída pelo poder do Espírito Santo. O poder de Deus precisa gerar dentro da nossa vida essa mudança. E as mudanças que acontecem interiormente, gradativamente, irão expandir para o exterior. As mudanças que acontecem no exterior, se não nascerem no interior, como resultado de uma dependência, de uma comunhão com Deus, elas não terão valor para um crescimento espiritual. Toda verdadeira mudança precisa ter fundamento na palavra de Deus. A palavra do Senhor é regra de fé e prática para todos nós cristãos. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor e, através do Espírito que a inspirou, ela deve mover a nossa vida, as mudanças necessárias que Deus pede para que nós possamos fazer. Todo verdadeiro reavivamento precisa nascer de uma verdadeira convicção da cruz de Cristo, do valor de Cristo para cada um de nós. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós amamos ao Senhor, as mudanças que a sua palavra pede para que nós possamos fazer não é um peso para nós, mas é uma satisfação, é uma alegria, é um reconhecimento da bondade e da graça de um grande Deus que nos amou, e o que Ele pede para nós é simplesmente um resultado, é uma expressão do quanto nós o amamos. Por isso que a cada manhã eu e você precisamos fortalecer o nosso relacionamento com o nosso Deus. Quando nos levantamos, abrimos a sua palavra, abrimos o nosso coração, renovamos a nossa aliança com Ele, somos nós que somos abençoados. Quero pedir a Deus nessa manhã que esteja ao teu lado, abençoando a tua vida, conduzindo a tua trajetória, para que quando Ele voltar, eu e você, nós possamos estar prontos para viver com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, clamamos pelo teu Santo Espírito sobre a nossa vida, nós oramos, nós o pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.